Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias na Rádio Observador, com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Os Estados Unidos e o Irão chegaram a um acordo para o cessar-fogo de 2 semanas, com Teherão a afirmar que vai reabrir temporariamente o Estreito de Hormuz. Os dois lados, Carla, reclamam vitória, mas há versões contraditórias sobre o que diz o acordo. Pois há. O anúncio deste cessar-fogo foi feito por Donald Trump numa publicação na Truth Social. Foi às 11h30 da noite, hora de Lisboa, pouco antes do fim do prazo estabelecido para a prometida destruição do Irão. O presidente dos Estados Unidos fala no acordo bilateral, explica que deu ordens para suspender os bombardeamentos por 15 dias se o Irão respeitar a reabertura total do Estreito de Hormuz. O Irão confirma o cessar-fogo, também fala numa vitória, sendo que promete a reabertura temporária do Estreito durante estas 2 semanas. Rui Casanova, vamos às reações. Com destaque natural para Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos afirma, em entrevista à AFP, que o acordo é uma vitória total e completa da Casa Branca. Já numa publicação na rede social Truth Social, feita há pouco, Trump fala num grande dia para a paz mundial e diz mesmo que o Irão não aguentava mais. O presidente dos Estados Unidos promete também que muito dinheiro será feito com a reabertura do Estreito de Hormuz e antecipa uma nova era dourada para o Médio Oriente. O Irão também canta uma grande vitória, é a expressão utilizada. Em comunicado, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão afirma que o inimigo sofreu uma derrota inegável, histórica e esmagadora na guerra cobarde, ilegal e criminosa contra a nação iraniana. São expressões utilizadas neste comunicado. E assim percebemos, Rui, que há aqui versões contraditórias, muito diferentes. Afinal, o que é que diz este acordo de cessar-fogo e porquê que há essas contradições? Em causa está um plano de 10 pontos apresentado pelo Irão com base para chegar ao fim do conflito no Médio Oriente. Este plano foi divulgado pouco depois de Donald Trump anunciar o cessar-fogo. Inclui uma série de propostas que os Estados Unidos já rejeitaram no passado. Por exemplo, a continuidade do controle do Irão sobre o Estreito de Hormuz e também a retirada de todas as tropas norte-americanas das bases regionais. Ora, o Irão afirma que a criminosa América foi obrigada a aceitar este plano. O presidente dos Estados Unidos, por seu lado, fala apenas numa proposta viável, uma base de trabalho para pôr fim às hostilidades. Estados Unidos e Irão, isso é certo, vão negociar esta sexta-feira no Paquistão, uma informação confirmada pelos dois lados, entretanto. Rui, vamos a mais reações. Os Estados Unidos afirmam que Israel também concordou com este cessar-fogo. Sim, Benjamin Netanyahu afirma que acolheu positivamente este cessar-fogo, mas o primeiro-ministro israelita afirma que o Líbano não é abrangido pelo acordo e, por isso, afirma que os ataques contra o Hezbollah vão continuar. E, precisamente, mesmo com a proposta de cessar-fogo em cima da mesa, há registro de ataques nas últimas horas. Israel confirma que atacou o Irão durante a madrugada. O Kuwait também diz estar a ser alvo de ataques, tal como Israel e Emirados Árabes Unidos. Rui Casanova, com o mais recente ponto de situação no conflito no Médio Oriente, numa altura em que Estados Unidos e Irão anunciam um acordo bilateral de cessar-fogo por 2 semanas. A China terá estado envolvida nestes esforços de negociações ao longo das últimas horas. De acordo com o New York Times, Pequim terá persuadido o Irão a demonstrar flexibilidade. Os mercados reagiram quase de imediato a este anúncio de cessar-fogo. O preço do barril de Brent já desceu 12%, está agora a negociar perto dos $95 por barril. E este vai ser o tema do Explicador. É nosso convidado António Comprido, secretário-geral da EPCOL, Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes. Por cá, segue o 3º dia da presidência aberta de António José Seguro, que é hoje dedicado ao distrito de Coimbra. O chefe de Estado continua a visitar as regiões mais afetadas pelo mau tempo. Carla, numa altura em que pede menos palavras e mais ação ao Governo. Foi a mensagem deixada ontem por António José Seguro no dia
dia em que se reuniu com Luís Montenegro para o habitual encontro semanal entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Hoje o dia é quase todo dedicado ao distrito de Coimbra. Foi um dos mais afetados pelas tempestades de fevereiro. António José Seguro vai almoçar com agricultores e vai visitar os diques do Rio Mondego, mas começa o dia em Tomar, ainda no distrito de Santarém. Vasco Maldonado Correia. A meio caminho da primeira presidência aberta de António José Seguro, o Presidente da República arranca o terceiro dia com 3 reuniões, as 3 à porta fechada. Na Casa dos Tetos, em Tomar, vai receber de manhã a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Associação Portuguesa de Seguradores e também a Associação Nacional de Municípios. Logo depois, e ainda antes da hora de almoço, volta à estrada, vai visitar o quartel dos Bombeiros de Penela e um lar em Soura. É também nesse concelho que vai almoçar, acompanhado por agricultores. Para a tarde está ainda marcada uma visita ao Centro de Alto Rendimento de Montemoro Velho, antes de passar pelos diques do Rio Mondego, em Coimbra, que não resistiram à força das águas em fevereiro. É mais um dia preenchido, a saltar de concelho em concelho, só vai terminar depois de uma reunião sobre a bacia hidrográfica do Mondego, no Pavilhão Centro de Portugal. Vasco Maldonado Correia, o repórter que está a seguir a presidência aberta promovida por António José Seguro. O Presidente da República tem pedido ação e rapidez na chegada dos apoios às famílias e às empresas. O Primeiro-Ministro afirma que as intervenções do chefe de Estado têm sido muito positivas e considera-as mesmo um impulso construtivo. E Carla, vamos agora ao desporto. O Sporting perdeu em casa por 1-0 frente ao Arsenal. A eliminatória segue assim para Londres com os Leões em desvantagem. O gol da vitória surgiu por Kai Havertz aos 90+1. Um jogo marcado pelo equilíbrio entre as duas equipas. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, diz que, apesar do resultado, está feliz com a atitude da equipa e afirma que, apesar da derrota na primeira mão, a eliminatória está em aberto. Muito sinceramente estou muito feliz por tudo que foi a capacidade dos meus jogadores, da nossa equipa, muito bem, irrepreensíveis a todos os níveis. Muito sinceramente estou tranquilo e de consciência tranquila por tudo aquilo que eles eram, por tudo aquilo que eles fizeram. Lá está, não há pequena desatenção nossa, saiu-nos cara, acaba por ser frustrante porque é aos 90, mas já que levantar a cabeça e seguir em frente, porque o futebol é mesmo isto. A eliminatória está em aberto, é fora de casa, é difícil. Mas nós e este grupo é dado a coisas difíceis e isso motiva-os ainda mais. A equipa está motivada, é o que diz o técnico do Sporting, Rui Borges. Já o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, também diz que está muito feliz pela vitória e deixa ainda elogios ao Sporting. Estou feliz pela vitória contra um adversário que vinha de uma série de 17 vitórias seguidas. Um adversário muito habituado a fazer as coisas bem e a complicar a vida do oponente. Acho que fomos muito dominantes em muitas situações do jogo. Não criámos muitas ameaças porque faltaram algumas coisas que espero que melhoremos para a semana que vem. A eliminatória ainda não está resolvida, sobretudo pelo nível do nosso rival. Ainda temos muito por fazer em casa na semana que vem. Agora é descansar e preparar o jogo de sábado, que é muito importante. Miguel Arteta, o treinador do Arsenal, do final do jogo com o Sporting. As duas equipas voltam a encontrar-se já daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, em Londres. Vai ser a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Hoje é a vez do Braga entrar em campo, recebe o Betis para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. A equipa portuguesa tenta chegar pela segunda vez às meias finais da competição. São agora 7h08, Carla. A esta hora, que outras notícias estão em destaque? O Governo apresenta hoje em Leiria o Comando Integrado de Prevenção e Operações. O objetivo é reduzir o risco de incêndio antes do verão. Esta estrutura vai remover o material combustível acumulado pelas tempestades, limpar áreas críticas, reabrir caminhos e melhorar acessos, sobretudo numa altura em que há milhares de árvores caídas por causa da passagem das tempestades. O Comando Integrado de Prevenção e Operações envolve os Ministérios da Administração Interna, Defesa, Agricultura e Mar. O Conselho Nacional do PSD reúne-se esta noite. Os sociais-democratas vão fazer uma análise da atual situação política. Vão também aprovar a proposta para a realização de eleições diretas a 30 de maio e congresso a 20 e 21 de junho. A estrada que atravessa o maciço central da Serra da Estrela está encerrada ao trânsito desde ontem à noite por causa da queda intensa de neve. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já tinha alertado para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. O IPA prevê que estas condições se mantenham até ao final desta manhã. Os astronautas da missão Artemis continuam o regresso a casa e ontem
Completaram mais um feito histórico. Receberam uma chamada dos irmãos da Estação Espacial Internacional e falaram com alguns dos astronautas que lá estão presentes. Foi a primeira vez. É a conversa do vizinho para vizinho. Exatamente. Podia falar pela janela. Ó vizinho, tem um pezinho de salsa. Uma chamada de longa distância, no fundo. Esta é verdadeiramente a longa distância. A cápsula Orion está ainda a mais de 300 mil quilómetros da Terra. A previsão para a chegada à Terra continua a ser na próxima sexta-feira. Se não houver atrasos, será daqui a 2 dias. Exato. E deixa aqui a sugestão para os nossos ouvintes ouvir o podcast do Observador, Cabeça na Lua, que todos os dias traz novidades sobre esta missão e também notícias e curiosidades para estes aficionados que adoram este tipo de viagens, não é? Ficamos sempre muito curiosos para perceber como tudo funciona. Esta semana é histórica. Exatamente. Fica aqui esta sugestão. Cabeça na Lua é um podcast Observador para ouvir nas plataformas e também em observador.pt.